Mas estamos aí iniciando o final de semana e nós cremos, como nós cantamos, que o Senhor está conosco. Nós dizemos, pois não estamos sozinhos, porque Ele está conosco, e nós cremos nisso, amém? Quem crê que o Senhor está com você, diga aleluia, glória a Deus. Abra sua Bíblia, queridos. 1 Reis, glória a Deus. Nós vamos meditar a palavra do Senhor. Quem ama a palavra do Senhor, diga aleluia. Amamos a palavra do Senhor. Aleluia. 1 Reis, capítulo 18. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor pela oportunidade de nós estarmos na casa do Pai mais uma vez. Como diz aquela canção, né? Faz de novo o teu povo ama-te mais uma vez. Mais uma vez estamos aqui falando, amém? Quinto elo da campanha, conquistando o impossível. Mais uma sexta-feira nós estamos aqui, crendo e confiando de que o Senhor fará de novo. Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir as mãos vitoriosas do Senhor. Amém? 1 Reis, capítulo 18. Nós vamos ler a partir do versículo 41. Se eu não me engano, foi a primeira sexta-feira onde o Senhor nos trouxe a palavra sobre esse momento da história, né, onde o Senhor trouxe para Elias um som, o som da abundante chuva. Estava há mais de 3 anos e meio sem chover, e ali o Senhor trouxe um som, um ruído a Elias, de que a abundante chuva viria, o som de uma chuva forte, uma abundante chuva. Mas hoje o Senhor vem trazer uma palavra nova, algo novo aos nossos corações, amém? Versículo 41 diz assim: Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque ruído há uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra, meteu seu rosto entre os seus joelhos e disse ao seu moço: Sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: Não há nada. Então disse ele: Torna lá 7 vezes. Amém? Vamos orar? Pai, a tua palavra é viva, a tua palavra é alimento para as nossas almas. Mais uma vez nós estamos aqui, prostrados, rendidos, em devoção ao Senhor, a tua presença e a tua palavra, que traz para nós, Senhor, o refrigério, o consolo, mas também o ensino, a repreensão e o alerta para aquilo que o Senhor espera de nós, para aquilo que o Senhor tem para nós. Nós tomamos posse da tua palavra nesta noite, em nossa mente, em nosso coração, em nossa alma, em nosso espírito. Nós cremos que o Senhor está presente aqui neste lugar, que o teu Espírito se manifesta poderosamente aqui neste lugar, e nós estamos sendo cheios, constrangidos com o poder e a glória do Senhor, e a tua palavra que vem de encontro ao nosso coração, nos fortalece nesta noite, nos ensina, nos renova, nos transforma em nome de Jesus. Amém, queridos? Pode se aceitar. Glória a Deus. Aleluia. No versículo 44, fique com a sua Bíblia aberta, nós vamos fazer algumas leituras. Diz assim: Sucedeu que a 7ª vez o servo disse: Eis aqui uma pequena nuvem, com a mão de um homem subindo do mar. Repete assim comigo: uma pequena nuvem.
Uma pequena nuvem. Nós estamos na campanha Conquistando o Impossível. E nós estamos aqui diante de uma oportunidade de vermos e vivermos milagres. Quem crê nisso, diga aleluia. Você vai ver e viver milagres. E a palavra do Senhor ao meu e ao seu coração hoje é sobre, talvez você está olhando, já é o quinto elo, e você está olhando e vendo uma pequena nuvem, ou um nada, como aquele servo havia visto. Mas, diante do que era pequeno, que surgiu depois de um nada, o que o Senhor quer dizer ao meu e ao seu coração hoje é: eu não preciso de uma grande nuvem para enviar uma abundante chuva. Deus, Ele é um Deus que dispensa a nossa ajuda, amém? Diga assim comigo: Deus não precisa da minha ajuda para fazer milagres. Deus não precisa da nossa ajuda para realizar o impossível. Ele só precisa da nossa fé. E não é que Ele precisa, é que Ele se move mediante a nossa fé. Nesse momento, o servo havia ouvido de Elias uma ordem mediante a uma ação de fé ao que ele havia ouvido, amém? E diz que Elias havia subido ao monte Carmelo. O que Elias ouviu, que foi algo tão poderoso ao ponto dele dizer ao rei: porque eu ouço um ruído, um som de uma abundante chuva, foi porque ele estava em oração. A palavra do Senhor ao meu e seu coração hoje é sobre nós concentrarmos os nossos ouvidos e a nossa mente e o nosso coração aquilo que Ele está dizendo. Porque quando nós oramos pela fé, nós cremos e recebemos um renovo, um ânimo novo, um fortalecimento, uma motivação, um impulsionamento para nós continuarmos caminhando, não é verdade? É tão bom quando nós chegamos na igreja, na casa do Senhor, ou você no seu lugar de secreto de oração, e você se prostra, e você adora, e você medita na palavra, e você ora, e você sai revigorado, você se levanta fortalecido. É o Santo Espírito de Deus imprimindo no nosso espírito uma confiança, uma certeza de que Ele está trabalhando. Deus está trabalhando, amém? Ele não dorme, diz a palavra. O guarda de Israel, ele não dorme, ele não cochila. Ele está o tempo todo a trabalhar. E neste momento em que Elias, diante do cenário, e aí é um outro contexto que nós já pregamos aqui, de seca, de falta de chuva, quando ele subiu ao monte e orou, ele ouviu um ruído de uma abundante chuva. Mas o servo, quando recebeu a ordem de olhar se havia algum sinal de chuva, o servo disse: eu não vejo nada. E aí Elias, mediante a fé no que ele havia ouvido, ele falou: volta lá 7 vezes. E após a 7ª vez, na 7ª vez, ele viu uma grande nuvem carregada? Não, ele viu uma pequena nuvem. E essa palavra, o Espírito Santo veio de encontro a uma realidade que muitas vezes nós estamos diante de pessoas, não sei dentro da sua casa, se você é a única pessoa que está buscando, se você é a única pessoa que está vindo à igreja, se você é a única pessoa que está orando, se você é a única pessoa que jejua, se você é a única pessoa que está crendo que o milagre vai acontecer, e talvez você está olhando diante de tantas pessoas que poderiam estar na mesma fé que
O Senhor está dizendo, Ele não precisa de coisas grandes para realizar os milagres. Ele só precisa dessa palavra, de uma fé que mesmo que ela seja do tamanho de um grão de mostarda. E quando Deus encontra, e que Ele venha nos encontrar nesta noite, quando Ele encontra um filho e uma filha rendida ao Senhor, com uma fé que move o coração dele e realiza coisas grandes. E eu quero que você abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo 1, onde o apóstolo Paulo declara à igreja de Corinto algo poderoso que o Senhor quer que nós vivamos essa realidade em nossa caminhada enquanto estivermos aqui nesta terra, porque nós não viveremos aqui por muito tempo, não é verdade? A palavra do Senhor diz que Jesus, quando Ele voltou aos céus, Ele disse: estou junto com o meu Pai, preparando a morada. A nossa morada, a nossa vida de eternidade não é aqui, mas é na glória, amém? Então, enquanto nós estivermos aqui, nós precisamos buscar direção, caminhos, palavras, para que nós possamos continuar. E aqui, o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta à igreja de Corinto, e ele começa a falar sobre a igreja, sobre a unidade da igreja, sobre os irmãos crerem naquilo que eles não haviam visto, né? Eles não haviam vivido Jesus de perto, mas crerem em Jesus, que Ele veio, que Ele foi o sacrifício vivo, que Ele ressuscitou, porque a igreja neste momento, a igreja de Corinto, estava vivendo um conflito, de confusão, de dúvida, de contenda, de falta de unidade. E aí o apóstolo Paulo vai dizendo, olha o que ele diz, 1 Coríntios, capítulo 1, no versículo 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Quem é salvo, diga aleluia. Para muitos lá fora, a palavra pode ser loucura, pode ser só uma religião, pode ser só uma forma como às vezes eles acham que é de prender, de afrontar, de proibir. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja ali é: mas para nós que somos salvos, a palavra da cruz, o evangelho, é poder de Deus. Então, para nós que somos salvos, a palavra da cruz, o sacrifício de Jesus na cruz, traz para nós o quê? Poder de Deus para profetizar, para declarar. E olha o que ele continua dizendo: porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Porque, amados, hoje as pessoas estão muito concentradas nos influenciadores, né? Nos grandes. Deixa eu ver, porque esse tem quantos seguidores, né? Nas redes sociais, tem tanto poder de influência. Muitos estão buscando seguir os grandes. Mas nesta noite o Senhor está dizendo ao meu e ao seu coração que sou eu quem destruo a sabedoria dos sábios. É Ele quem aniquila a inteligência dos inteligentes. O que Ele está dizendo? Sou eu que faço, sou eu quem realizo, e eu não divido a minha glória com ninguém. E por que essa palavra ao meu e ao seu coração? Porque o apóstolo Paulo continua dizendo, olha o versículo 21, visto como na sabedoria do mundo, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, mas aprove a Deus salvar quem? Os crentes, pela loucura da pregação. Queridos, foi loucura para o servo ouvir Elias dizer: ouço um ruído de uma abundante chuva. Então o que Elias ouviu foi um som estrondoso de que haveria uma tempestade, uma abundante chuva. Mas o servo
Que a palavra do Senhor diz lá em Tiago: buscai a sabedoria, buscai sem medida, buscai quanto vocês precisarem, que eu a vos dou. Quando nós buscamos a sabedoria de Deus em nossa mente, em meio ao nada ou em meio ao que é pequeno, nós podemos crer que Deus é quem faz, não é nós. O apóstolo Paulo continua dizendo, versículo 25: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Queridos, diante da palavra de Deus hoje, neste quinto ano da campanha, eu não sei o que é que você tem hoje. Talvez você não tenha nada na sua conta bancária. Talvez você não tenha um suporte nenhum. Talvez você seja a única pessoa que levanta e ora na sua casa. Talvez você seja a única pessoa que crê que é possível mudar o cenário, que é possível mudar a situação que você, a sua casa, no seu trabalho. Eu não sei o que é que você está olhando e você está dizendo é pequeno ou é nada. Mas Deus está dizendo ao meu e ao seu coração hoje: eu sou o eu sou, e sou eu quem faço, sou eu quem levanto, sou eu quem abato, sou eu quem exalto, sou eu quem humilho, sou eu que realizo, tanto querer como efetuar. Aleluia. E olha o que o Senhor diz ao meu e ao seu coração hoje, através da palavra de Deus, onde o apóstolo Paulo declarou no versículo 27: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Então Deus usa os pequenos, Deus usa os fracos, Deus usa os desprezados, Deus usa aquilo que é nada, Deus usa aquilo que é pequeno. Lembra da viúva? Um pouco de azeite na botija. Lembra da outra viúva? Um pouco de farinha, um pouco de azeite. Quantas coisas nós já vimos, nós já vivemos, que do pouco Deus fez o muito. Aleluia. E se nós estamos declarando nesta campanha, onde você tem estado aqui todas as sextas-feiras, clamando, e talvez seja pouco ainda o que você está vendo, talvez seja uma nuvem realmente do tamanho de uma mão, ou talvez seja um nada ainda diante dos seus olhos. Deus está dizendo: sou eu quem faço, sou eu quem realizo, só basta você crer, basta somente crer, basta clamar e eu vou responder, mas você precisa crer. E como foi que Elias creu? Quando o cego disse: eu não vejo nada, ele disse: volta lá 7 vezes, volta lá 7 vezes. E quando o cego voltou e disse: eu vejo, eu vi só uma pequena nuvem. O que é uma pequena nuvem diante do som de uma abundante chuva? Nada. Mas Elias, olha que poderoso isso, ele crendo no Deus que ele servia, que era um Deus grande, que realizava coisas grandes. Ele creu, mesmo diante de uma pequena nuvem, de que a abundante chuva viria. Foi o que ele ouviu quando ele estava orando. E eu e você estamos ouvindo aqui a palavra sendo pregada a todos os cultos, que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, que é Ele quem realiza os milagres. Nós ouvimos a palavra
quem é grande diante do pouco, de um nada? O impossível. Porque se nós estamos falando de conquistar o impossível, nós estamos falando pelos olhos da fé. Porque aos olhos humanos é impossível. Mas nós estamos declarando que iremos conquistar o que é impossível através do Senhor. Porque agindo Ele, quem pode impedir? Eu não sei qual é o seu olhar hoje, eu não sei qual é a sua realidade, eu não sei qual é o seu estado, eu não sei como você está hoje aqui, como você está ouvindo esta palavra, eu não sei como você está neste momento em que a palavra está sendo ministrada ao seu coração, mas eu, diante do temor da palavra que está sendo liberada hoje aqui, e da presença do Espírito Santo, nós iremos declarar que no pouco Deus faz o muito, que do nada Deus faz o tudo, que Ele traz à existência o que não existe, porque tudo é para a honra e glória do nome dEle. Glória a Deus. Porque se nós tivéssemos o tudo, se nós tivéssemos todos os recursos, se nós tivéssemos toda a sabedoria, se nós tivéssemos toda a força, nós faríamos por nós mesmos e não seria o nome dele glorificado. Mas é diante do nada, do pouco que nós temos, que Deus faz o tudo e nós reconhecemos que só foi realizado, feito porque Ele fez. Amém? Se coloque de pé no seu lugar. Você crê, você que tem a certeza dentro do teu coração que esse é o Deus que você serve, que esse é o Deus que você saiu da sua casa hoje e veio buscá-lo, que esse é o Deus que você veio clamar hoje, que do nada Ele faz tudo, que Ele pega um pouco e faz o muito, que Ele faz o impossível se tornar possível em nome de Jesus. Levante as suas mãos,
tomar posse dessa palavra de aleluia. Em nome de Jesus. Passa a palavra para a pastora Maria, em nome de Jesus. Vai estar orando em nome do Senhor. Aleluia. Bendito seja o teu santo nome, Pai.